Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Muito bem, hoje nós estamos com a turminha da tarde. Alguns alunos, porque hoje é sexta-feira, né? Sempre vem menos. Mas a gente vai conversar hoje sobre... Os micróbios. Muito bem, sobre os micróbios. E por que conversar sobre os micróbios é tão interessante? O que vocês acham? Timbó, por que é? Porque eles fazem bem para a natureza. Isso é verdade, se forem os fungos e as bactérias do solo. Por que, Raíssa? Porque eles são difíceis de ver. Porque eles são difíceis de ver, então... Porque eles são pequenos, que não dá para ver de olho nu. Pronto, aí causa curiosidade, precisa de um microscópio. Mas será que é por isso que a gente estuda, apenas por isso? Não. Não, porque foi descoberto, né, há bom tempo atrás, com a invenção do microscópio, que os seres pequeninos causavam doenças ao homem e a outros animais. Vamos já falar sobre os vírus, tá? Queria dizer alguma coisa, Raíssa? Fez assim com o dedinho? Então vamos primeiro entender o que é micróbio, porque nem todo micróbio é mau. Concorda? Sim. Concorda? Sim. Então vamos lá, micróbio é toda vida microscópica, que precisa de uma lente ou de várias lentes, porque no microscópio tem as lentes oculares e as objetivas, que amplia muitas vezes, 1000 vezes, 2000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes, por exemplo, no microscópio eletrônico. E aí, a partir do uso desses aparelhos que foram inventados, foi possível conhecer o mundo microscópico, o mundo daqueles seres que a gente não vê a olho nu. E que seres são esses? Vamos ver se a gente lembra. Diga aí, algum ser microscópico? Fungo, mas tem fungo macroscópico. Outro ser, quem sabe? Microscópico. Protozoários, muito bem, Raíssa. Quem lembra de outro? Vírus. Outro, bactérias. Não podemos esquecer das bactérias. Então, nós temos bactérias, fungos, protozoários e os vírus. Muito bem, algas microscópicas que vivem no ambiente aquático, produzindo o oxigênio que a gente tanto precisa. Ok? Então, vamos acabar com essa ideia de que todo micróbio é mau, de que todo micróbio faz mal. Pelo contrário, a grande maioria dos micróbios faz muito bem para a natureza e para quem? Para nós. Sabia que dentro do nosso intestino nós temos, e do nosso trato intestinal, nós temos bactérias que são boas para a nossa digestão? Sabiam disso? E isso, a gente até toma alguns alimentos que vão restaurar o que chamavam de quê? De flora intestinal, hoje é chamado de biota. O iogurte é feito de micro-organismos e favorece a restauração dessa flora intestinal, que hoje é chamado de biota intestinal. Bio quer dizer vida. Vamos lá, então, vamos esclarecer. Bactérias são os menores seres do planeta que têm célula. Aí os vírus? Não tem célula. Muito bem, não tem célula. Qual é o motivo do vírus causar tanto impacto no ser humano e fazer tanto medo? Porque ele destrói Porque ele destrói? Porque o que, Raíssa? Porque eles causam doença, exatamente. Eles são parasitas obrigatórios, eles só vivem assim. Eles vivem dentro das células, fazendo a célula trabalhar para eles e depois elas morrem. Então eles são maus. E no ser humano nós temos vírus? Muitos. Tem muitas doenças causadas por vírus? Sim. E nos outros animais, inclusive nas plantas. E inclusive os vírus atacam bactérias, tá? São chamados de bacteriófagos. Então, no caso do ser humano, nós tivemos, por exemplo, a Covid-19, que é causada por um vírus que se mutou, quer dizer, que vem se modificando a sua estrutura, e aí por isso o homem sempre precisa estar pesquisando para encontrar a vacina. A vacina é o meio da gente evitar a doença. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico fica preparado para quando o vírus chegar. Nós temos vírus de muitas outras doenças. Por exemplo, a gripe. A gripe é causada pelo vírus chamado influenza. Muito bem, Raíssa. Tá? E nós temos outras doenças que nós tomamos vacina desde quando a gente nasce.
6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, a gente vai tomando vacina. Sarampo, coqueluche, febre amarela. Então a gente tem que tomar as vacinas nas datas certas. Por quê? Porque a vacina vai estimular o nosso sistema imunológico. Quem sabe o que é sistema imunológico? Faz a gente não adoecer. É o sistema de defesa do corpo. No popular, os soldadinhos do corpo, tá? A Alice falou que é para a gente não adoecer com tanta facilidade. Tá certo isso? Tá, muitas vezes nem adoecer. Por quê? Porque você colocou através da vacina aquele vírus atenuado, aquele vírus que não vai lhe fazer mal, mas é o vírus que causa doença, é o vírus atenuado, e ele vai estimular o teu sistema imunológico a produzir quem? Os soldadinhos de defesa. Produzir quem? Os anticorpos. Quando você entrar em contato com aquele vírus, daquela doença que você tomou a vacina, você já está pronto. O teu sistema imunológico já sabe se defender. Se você não tivesse tomado a vacina, o teu corpo não saberia como. Porque o nosso corpo prepara as armas antecipadamente. É como quem vai para uma guerra. Se você conhece o inimigo, o que é que você faz? Você se prepara para o inimigo. Se eu conheço o vírus, eu já estou pronto para o vírus. Ok? Então, vírus é parasita obrigatório. E aí eu quero fazer uma pergunta que eu acho que alguém quer me fazer também. Por que que os vírus, alguns cientistas consideram eles seres vivos e outros cientistas consideram eles que não são seres vivos? Alguém sabe dizer isso? Porque eles não têm células. Porque eles não têm célula. Porque existe uma teoria entre os biólogos que diz assim: todo ser vivo é formado por célula. Vírus tem célula? Não. Então o vírus não é ser vivo. Não seria assim? Mas por que que os cientistas consideraram eles seres vivos? Porque Eles têm capacidade de se reproduzir. Mas para eles se reproduzirem, eles precisam de quê? Estar dentro de uma célula. Então eles são parasitas obrigatórios. Agora vamos para as bactérias. Toda bactéria causa doença? Não. Claro que não, a maioria não. Elas estão no ar, estão na nossa pele, estão no nosso corpo, estão no solo. Estão aonde? No intestino. Muitas bactérias convivem com os seres vivos, os outros, de maneira harmônica. É o que a gente chama de relações harmônicas na natureza. Algumas são parasitas e causam doenças, inclusive ao homem. Mas não só ao homem, há outros mamíferos, né, e outros animais. Diga, meu amor. Existem bactérias humanas que fazem bem para o nosso corpo? Existem bactérias no corpo humano que fazem bem ao nosso corpo, sim ou não? Sim, com certeza sim. Tá? Então existem bactérias boazinhas, a grande maioria. Mas dentro do nosso corpo existem bactérias que ajudam, por exemplo, na digestão dos alimentos. Aí nós estávamos falando sobre doenças, bactérias parasitas. Quem sabe uma doença causada por bactéria? Tétano, o que mais? Cólera, né? As diarreias, tá? Então o que é o tétano? Sabe o que é o tétano? É uma doença provocada pelo Clostridium tetani, ou seja, uma bactéria que, como é a Raíssa, em alguns objetos, entre eles o ferro, que você por acaso vai manusear de forma errada, se corta e o tétano vai entrar pelo ferimento, vai cair na corrente sanguínea. O tétano não, a bactéria. E aquilo vai causar uma infecção que algumas vezes leva à morte. O que é que você precisa fazer então? Tomar a vacina contra tétano. Eu já tomei 3 vezes. Ela tem uma validade de aproximadamente de 10 anos. Então, a cada 10 anos, você tem que tomar novamente. Quando você vai fazer a cirurgia, você toma. Quando eu fui ter o meu bebê, eu tomei antes da cirurgia. Diga, Alice. Por que precisamos tomar antibióticos quando temos infecção? Antibiótico. Vou já responder. Deixa eu ouvir aqui a Sara. Porque os vírus são considerados seres vivos se eles não são celulares? Isso que nós já dissemos. Por que que os vírus, voltando ao assunto, são considerados seres vivos se eles não têm célula? Porque eles conseguem se reproduzir. Muito bem, Raíssa. Era muito bom, gostei. Porque eles conseguem
conseguem se reproduzir. E a reprodução é uma característica dos seres vivos. Ser morto não se reproduz. Uma pedra não se reproduz. Como ele se reproduz, consideram ele ser vivo acelular. Respondendo à pergunta da Alice, né, Alice? A Alice perguntou o quê? Por que é necessário tomar antibiótico? Alguém já tomou antibiótico aqui? Com certeza já. Quando tem infecção na garganta, né? Não é quando está gripada, é quando tem infecção bacteriana. Primeiro eu quero dizer que os antibióticos são específicos para as bactérias. Ah, eu estou com a gripe e vou tomar antibiótico. Não, porque gripe é causada por vírus e antibiótico não mata vírus. Então você vai tomar um antibiótico quando você tem uma infecção bacteriana. Existe uma larga, né, quantidade de espécies ou de fármacos diferentes que são específicos para cada bactéria. Existe inclusive, gente, isso é muito importante, a superbactéria, que são as bactérias que estão, por exemplo, nos hospitais, que causam infecção hospitalar. Por isso não podemos, Sara, ninguém, Alice, Tainá, que está nos filmando, Nossarina, e outros, todo mundo tem que saber que a automedicação, você tomar um medicamento sem ir ao médico, só porque seu amigo diz, porque sua tia diz, porque o vizinho diz, isso não pode. Porque de tanta gente tomar medicamentos errados, ou sem prescrição médica, principalmente antibiótico, fez com que as bactérias se fortalecessem e hoje há problemas seríssimos de infecção hospitalar causados por essas bactérias que se modificaram, que se adaptaram a esses medicamentos e muitas vezes não tem um medicamento que mate essas bactérias. Ok? Tem mais alguma pergunta? Qual é a tua pergunta, Timóteo? Diga. Mas eu disse que não é. Eu disse que a maioria das bactérias não é prejudicial. Existem várias bactérias que são boas, que estão no meu ambiente, que estão no nosso corpo e nos ajudam. Como, por exemplo, as bactérias que estão no trato intestinal. Elas ajudam na digestão. Diga, meu amor, você quer fazer uma pergunta? Tem alguma bactéria que algum animal ou alguma ave pode passar pelo ser humano? Tem bactérias, vírus. Muitas dessas doenças e dessa, por exemplo, a última pandemia, o vírus veio de algum outro ser vivo, que não foi o ser humano. A gente já teve gripes, né, que matou muita gente, que foi aí é viral, tá? Que veio a contaminação de uma ave para o ser humano. Por que isso acontece? A gente se contaminar com micróbios, vamos falar de modo geral, que estão em outros animais e vêm para o ser humano. Porque o ser humano convive com esses animais de maneira inadequada. Por exemplo, os humanos, eles invadem o habitat dos animais. Ou os humanos usam certos animais que são silvestres como animal doméstico, que não é para usar. Os humanos usam determinadas espécies de seres vivos como alimento, que não deveria, como é o caso dos asiáticos. Tem alguns alimentos bem diferentes, né? Insetos e não sei o que eles comem que nós não temos o hábito de comer. Então, o homem invadindo o habitat dos seres vivos, fazendo esse tipo de invasão e causando desequilíbrio, como consequência virão as pandemias. Então, a gente teve uma pandemia terrível, mas a Covid ainda está aí, mas está controlada, mas a gente poderá ter outra, porque por causa do comportamento do homem. Só um minutinho, Alice, nós falamos das bactérias, falamos dos vírus, e agora há pouco ouvimos a palavra protozoário e fungo. Vamos falar já, diga, Alice. Os fungos são micróbios? Os fungos, pronto. Bom, aí depende. Se você estiver falando das leveduras, são fungos microscópicos, que é o que é produzido a cerveja, que é produzido o iogurte, que é produzido a coalhada, são fungos que o homem descobriu e passa a utilizar, inclusive, na produção de alimentos. Né? São fungos que você só vai enxergar se tiverem milhões deles, ou seja, colônias de fungos microscópicos. Mas nós temos os fungos macroscópicos, no caso dos cogumelos, que a gente vê nas florestas, nas regiões úmidas. Aí cresce aquele cogumelozinho. É fungo, mas você vê a olho nu. Portanto, ele é o quê? Macroscópico. E os que você não vê, como as leveduras, microscópicos. Tem fungo que causa doença ao homem? Sim.
Tem micróbio, como eu disse, que é benéfico e tem micróbio que é maléfico. Vamos pensar no fungo que nos ajuda. Esses que nós usamos na alimentação. Se eles fossem venenosos, nós não iríamos usar. Mas tem fungo que causam doenças. Sabia que o pano branco, a impinge, as frieiras que a gente tem nos dedos dos pés normalmente, quando não enxuga os pés direitinho, é causado por fungo. A caspa, causada por fungo. Então, tem fungo bom, tem fungo que causa doença. Não é que ele seja mau, ele está tentando viver, mas ele é parasita do nosso corpo. Ok? Dá uma pausa aí. Bom, então explicando sobre os fungos para a gente fechar a história do fungo. Do jeito que a bactéria tem delas que não causa mal ao homem, nem a outro ser vivo, os fungos também. Só que o homem, com as pesquisas, ele descobre tudo isso. Vocês sabiam que o primeiro antibiótico foi descoberto por acaso, né? O cientista estava fazendo uma pesquisa com fungo. E aí ele percebeu que em torno daquele fungo se desenvolveu, perdão, desculpa, é o contrário. Ele estava fazendo uma pesquisa com bactérias e ele descobriu que em torno da bactéria criou-se um anel que estava consumindo aquelas bactérias e ele descobriu que era fungo, tá? E esse fungo matava aquelas bactérias. Então ele descobriu que se eu produzir uma substância, um fármaco, ou seja, um medicamento, que mate essas bactérias, agora eu tenho um medicamento contra essas bactérias. Ok? Então, surgiu a penicilina. Sabe, já ouviram falar nesse antibiótico? É um antibiótico antigo, tá? Mas que salvou muitas vidas. E ele foi construído, entre aspas, né, descoberto ou inventado pelos cientistas a partir desse por acaso. Ele estava pesquisando bactérias e viu que o fungo consumia as bactérias. Então, como é a penicilina, o nome do fungo é Penicillium notatum. Penicillium notatum. Por isso o nome do antibiótico é penicilina. O nome veio do nome da espécie do fungo que combate a bactéria. Foi por acaso a descoberta. Hoje não. Hoje o homem vai em busca mesmo de construir moléculas, substâncias químicas que combatam os micróbios que causam doença ao homem. Nós temos vários laboratórios farmacológicos ou farmacêuticos que estão sempre fazendo pesquisas para produzir medicamentos que matem esses micróbios que nos causam doença. Mas causam doença também nos pets, né? Nós temos os médicos dos pets. O que mais? Faltou o quê? Protozoários, que a Raíssa falou. Protozoários são seres unicelulares que vivem no solo, na água, muitas vezes no ar. Mas nós temos, por exemplo, vários protozoários de água doce, que não causam doença ao homem, tá? Por exemplo, nós temos protozoários que vivem se alimentando das partículas em suspensão na água. Mas quer saber um protozoário que causa doença? A ameba. Já ouviram falar na ameba? Já ouviram falar na giardia? A mamãe diz assim, bora tomar remédio para verme, aí toma remédio para ameba e giardia. Só que giardia e ameba não são vermes, porque vermes são animais de corpo alongado, como por exemplo a lombriga. Protozoário não é animal, protozoário é o quê? Micróbio. Então você vai tomar remédio específico para aquele protozoário. A ameba causa uma doença chamada o quê? Amebíase, que causa diarreia, dor no estômago, dor no intestino. A giardia também. E nós temos outras doenças, como a doença de Chagas, que você pega pela picada, pelo barbeiro que pica a pele, deixa o cocôzinho dele lá e você coça e juntos tudo soma um enxerto. E que entra através do buraquinho que o barbeiro fez, a fezes do animal, desse barbeiro, que ele é chamado barbeiro, é um besouro, que vem, né, ficar na sua pele, se alimentar do seu sangue, por isso que ele é chamado barbeiro, porque ele vem na região da barba. E aí, nessas fezes do barbeiro, vem os protozoários que estavam no sangue desse barbeiro, e vai passar para a nossa corrente sanguínea, e ele vai se reproduzir, e vai causar uma doença de Chagas, que, por exemplo, leva à morte ou ao crescimento do coração, e depois podendo levar à morte. Então, nós temos doenças causadas por vírus,
protozoários, bactérias e fungos. Mas também temos todos esses seres vivendo numa boa na natureza. Oi, Timbó. As amebas, quando ela dá diarreia, você Toma medicamento, tanto para a diarreia como... sangue. Se for uma crise muito forte, verdade. Você tem sangramento nas fezes, junto com a diarreia, quando a crise já é bastante acentuada. Essa doença das águas pode ser Doença de Chagas, transmitida pela picada do inseto. Não é transmitida de pessoa para pessoa, não. Tia, mas ele pode pegar nas mulheres? Homens e mulheres. Por causa do nome barbeiro. O barbeiro, ele costuma morar em casas que tem casas de taipa, casas feitas de barro, casas que não tem um reboco, eles se escondem naqueles buraquinhos. Quando é à noite, ele tem hábito noturno, ele vai passear. E ele encontrou um rosto e vai furar, ok? E aí ele vai sugar o quê? O sangue, vai furar sua pele e vai deixar as fezes. Então pode ser no homem ou na mulher. Combinado? Ok? Mais alguma pergunta? Tchau, tchau. Muito obrigada. Vamos lá no nosso canal. Deixa o like, deixa o comentário e faz o nosso canal crescer.